Ueba, fala aí galera do Toque Passa, depois de muito tempo finalmente voltamos aqui para falar de futebol, para falar de campeonato brasileiro e também vamos falar sobre futebol internacional, mas em outro vídeo. Para começar a falar de campeonato brasileiro, primeiro eu queria que você curtisse o vídeo, assinasse o canal pra gente continuar. Eu prometo pra você que depois dessa semana a gente vai voltar de boa, porque eu tô aqui ó, num cenário novo, mas ainda tô de mudança, ainda tô em casa, tá cheio de coisa aqui ainda ó, pra fazer, então tá mal confusão, você sabe como é que é mudança, é difícil. Mas vamos falar sobre o Campeonato Brasileiro. A gente teve muitos jogos sábado e domingo, mas eu queria focar no desempenho de dois times, São Paulo e Flamengo, os dois principais candidatos ao título neste momento. Primeiro vamos falar do Flamengo. O Flamengo teve uma semana muito conturbada, né? De altos e baixos, a gente pode dizer assim, se a gente voltar um pouquinho para o outro final de semana, onde a gente teve um jogo contra o Grêmio, que foi uma das melhores atuações do Flamengo depois da Copa do Mundo. Porque depois da Copa do Mundo a equipe teve uma queda de rendimento muito alta. E aí no meio da semana a gente teve uma partida contra o Cruzeiro, né, pela Copa Libertadores, onde o Cruzeiro ganhou de 2-0 do Flamengo lá no Maracanã. E aí no final de semana o Flamengo enfrentou de novo o Cruzeiro no Maracanã, o Cruzeiro com um time praticamente reserva e o Flamengo tinha uma ou outra alteração, né? O Henrique Dourado, por exemplo, entrou no ataque e fez o gol da vitória. É muito importante, eu acho, notar como essas duas equipes estão lidando com essas competições, né? O Flamengo coloca praticamente o time inteiro nas duas competições. O Barbieri troca uma ou outra peça. Já o Mano Menezes no Cruzeiro, ele troca boa parte do time. Claramente a prioridade do Cruzeiro hoje é a Libertadores. E também eles estão na Copa do Brasil. Mas o Flamengo tá atirando para todos os lados num bom sentido. Eu acho que o jeito certo de você abordar um ano, uma temporada para um time como o Flamengo, que tem um investimento absurdo, talvez um dos maiores investimentos do país, ele tem que sim jogar todos os campeonatos para vencer. Não só pelo tamanho do time, mas também pelo investimento que o clube está fazendo. Mas eu acho que a gente tem problemas ali no Flamengo que você pode notar em qualquer um desses jogos. Ainda acho que o Everton Ribeiro é subaproveitado nesse time, muito pela função de lado de campo que às vezes ele exerce por causa do Diego em campo. O Diego para mim é um excelente jogador, muito acima da média dos jogadores que a gente tem aqui no Brasil, mas no Flamengo eu ainda não vi ele desenvolver durante muito tempo um ótimo desempenho, ter partidas muito boas. Ele é um cara que se esforça muito dentro de campo, mas a característica dele de segurar demais a bola, pentear a bola toda vez, não tocar uma bola de primeira, isso pra mim é muito irritante. E um cara de meio campo, num futebol tão rápido quanto é hoje, não adianta. O Paquetá já é um cara que faz mais isso. Eu fosse o Barbieri, testaria o Everton Ribeiro muito mais avançado do que o normal. Mas é claro que a gente tem um problema de centroavante no Flamengo, que agora que perdeu o Guerreiro, né, liberou o Guerreiro, tem ali o Uribe, tem o próprio Henrique Dourado, o Marlos Moreno que às vezes joga pela ponta, e o Vitinho foi titular agora pela primeira vez, né, lá no Maracanã. Acho que eles vão acabar usando, né, o Barbieri vai acabar usando o Vitinho como titular na partida contra o Cruzeiro lá no Mineirão, daqui no final do mês, mais ou menos no final do mês. Mas esse, pra mim, o Flamengo é sim um dos grandes favoritos ao título do Brasileirão, era isso que eu queria falar no fim das contas, porque tem um grande elenco, talvez ele, Flamengo, Grêmio, Palmeiras, tem os melhores elencos do país. E o Flamengo, pra mim, tem um dos melhores, talvez ele seja o primeiro, mas tem alguns problemas de elenco sim. As laterais do Flamengo são um problema muito grande. Rodinei é um jogador muito abaixo, não poderia ser titular do Flamengo, e é muito difícil você jogar com um time que depende tanto do lado direito, né? Não só na defesa como no ataque, ter um cara como o Rodinei que tá numa fase muito ruim. Falando do São Paulo, eu acho que ele é quase que o oposto do Flamengo, mas com resultados muito semelhantes, né? Hoje o São Paulo é o líder do Campeonato Brasileiro, mas com um estilo de jogo completamente diferente. Ele aposta muito na ligação direta, muito nos cruzamentos na área, é um time que gosta muito do contra-ataque e não gosta muito de jogar com a bola, de distribuir a bola. É o jeito que o Aguirre conseguiu encaixar esse time. E aí ele tem jogadores que estão em boa fase, Nenê, Diego Souza, o Hudson. Pra mim, essa dupla de volantes é o que faz muito esse time ter essa saída rápida, Hudson e Jusilei. Jusilei, eu sempre disse, eu acho ele um jogadoraço, acho ele muito bom. Desde o ano passado, mesmo o São Paulo em má fase, eu sempre gostei muito do Jusilei. E a gente tem o Diego Souza, que é um atacante, é o matador, né? Ele se transformou nesse atacante matador. E o Nenê, que tá numa boa fase também, distribuindo bem a bola. Mas eu ainda acho que às vezes ele segura um pouco demais esse contra-ataque. Não pode esquecer de falar do Everton. Pra mim, a melhor contratação do São Paulo na temporada,
impressionante. Esse cara joga muito, não entendo como que o Flamengo deixou esse jogador sair. Mas, enfim, era uma proposta muito boa. Bom para o São Paulo, que tem um jogador extremamente versátil, muito rápido, ótimo para esse tipo de jogo do Aguirre, e que o Aguirre tá conseguindo até aproveitar melhor o banco de reservas também, porque a gente vê aí que o Trellis fez o segundo gol lá na Ilha do Retiro, quando o São Paulo ganhou de 2-0 pelo Sport. Eu acho que o São Paulo vai ter mais trabalho para se manter na liderança do que o Flamengo, em termos de que o elenco do São Paulo é menos forte, né? Mais fraco do que o elenco do Flamengo. E eu acho que em breve o Aguirre vai ter que fazer uma escolha entre priorizar o Campeonato Brasileiro ou as outras competições. O Flamengo, por uma circunstância, digamos assim, né? Porque ele tá com muita desvantagem na Libertadores e tem um jogo depois de um empate com o Grêmio na Copa do Brasil, pode ver daqui no final do mês o Flamengo só sobrar o Campeonato Brasileiro. O que não seria ruim. Eu não entendo muito, o que não seria ruim se o Flamengo ganhasse, né? Vamos combinar. Mas eu acho que até o comecinho de setembro a gente vai ter muita reviravolta aí. Dito isso tudo, acho que o Flamengo ainda é o favorito pela força do seu elenco, mas o São Paulo vem com um esquema muito bom e muito certinho. Caso consiga se concentrar só no Campeonato Brasileiro, tem grandes chances de terminar o ano aí pelo menos entre os 3 primeiros. Vamos ver o que vai acontecer. Deixe seus comentários, quero saber o que você acha desse campeonato. Valeu!